Olá, amados irmãos e irmãs, graça e paz. William aqui falando com vocês. Que alegria, que maravilha estar aqui reunidos com vocês para fazermos juntos esse 27º dia de preparação para a nossa consagração. Amados, até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor permitiu que nós estejamos perseverando. Que bom saber que o Senhor nos acompanha. Vamos meditar hoje nessa terceira semana para conhecer melhor a Jesus Cristo. Esse é o quarto e último tema que nós iremos meditar. Lembrando, recordando, já passamos por 3 temas. O primeiro tema, 12 dias para se afastar do espírito do mundo. O segundo tema, semana para conhecer-se a si mesmo. Terceiro tema, segunda semana para conhecer melhor Nossa Senhora. E agora, o quarto e último tema, terceira semana para conhecer melhor a Jesus Cristo. Então, vamos mergulhar neste tema no dia de hoje, fazendo essa introdução do que trata nesse tema aqui, que nós vamos mergulhar nesse tema principal. Hoje inicia uma nova fase, então tem exatamente outras orações para que a gente possa rezar. Então são 4, É a oração Ave Estrela do Mar, a ladainha do Espírito Santo, ou a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus, ou a ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Também tem uma outra oração aqui, certo? Que é a oração número 7, A oração de Santo Agostinho. Na verdade é a oração de Santo Agostinho, ladainha do Espírito Santo, a Ave Estrela do Mar e a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus ou do Sagrado Coração de Jesus. Então você escolhe aí uma dessas orações. Eu aconselho que você possa alternar, não é mesmo? É muito bom que você possa fazer a alternação. Então são essas 4 orações. E vamos aqui meditar esse tema, terceira semana, para conhecer melhor a Jesus Cristo. Vamos ler um pequeno trecho aqui, tá bom? Jesus é o princípio e o fim último da perfeita consagração. Sua vontade é estar em nós para que nós estejamos nele, como ele está no Pai e o Pai nele. Ele quer derramar em nós todo o seu amor para que demos testemunhos e todos, experimentando a sua doçura, se voltem para ele. Para isso, ele quer encontrar em nós os sentimentos e as atitudes e as virtudes da sua mãe, que o acolheu plenamente no seu imaculado coração e o ofereceu no mundo. Então, aqui claramente, meus amados irmãos, aqui vem dizer para nós que nós temos um fim último, dessa consagração, que é justamente que você possa viver unido, mais unido a Jesus, Esse é justamente o fim dessa consagração. O objetivo é que você esteja cada vez mais unido a Jesus, certo? E por isso nós temos que recorrer à Virgem Maria, porque ela foi aquela que melhor acolheu a vontade de Deus e foi digna de receber o próprio Jesus no seu coração. Então aqui nesse ponto, esta semana a meditação será conduzida a partir do livro Amor à Sabedoria Eterna de São Luís. Então, esse livro, alguns trechos desse livro já foi citado aqui nos nossos estudos, certo? Nós iremos nessa semana aprofundar de forma mais abrangente, certo? E também nós vamos meditar alguns trechos do Tratado da Verdadeira Devoção, que fala especificadamente da consagração como transformação em Cristo por meio de Nossa Senhora. Então, esses 2 livros serão base para a nossa formação durante essa semana, para que a gente possa conhecer melhor Jesus Cristo, Então, 27º dia, a sabedoria eterna na criação do mundo e do homem. Aqui, como vocês podem ver, Amor da Sabedoria Eterna, escrito por São Luís, certo?
Aqui é o capítulo 1, né? E nós vamos meditar. Para amar e procurar a divina sabedoria é necessário conhecê-la. Necessidade de conhecer a divina sabedoria. Então, logo aqui no início desse parágrafo, de cara, ele já vai logo, né, fazendo a gente refletir, né? Poder-se-á, porventura, amar o que não se conhece? Pode-se amar ardentemente aquilo que se conhece apenas imperfeitamente? E por que será que se ama tão pouco a sabedoria eterna e encarnada, o adorável Jesus? Por que será que é tão pouco conhecida e muito superficialmente? Praticamente quase ninguém a estuda como se deveria, à semelhança do apóstolo. É esta eminente ciência de Jesus a mais necessária e entre todas as ciências e conhecimentos do céu e da terra. Então, claramente aqui vai mostrar para nós que para que a gente possa amar alguma coisa, é preciso que a gente possa conhecer. Para que nós possamos amar Jesus de verdade, precisamos conhecer. Isso é fundamental, né? Para que a gente possa amar e procurar a Jesus, a gente precisa conhecê-lo. Então, é fundamental que eu e você, nós possamos conhecer esse Jesus maravilhoso. Então, aqui nesse parágrafo aqui, ó, né, aqui acima, no capítulo 2 do livro, maravilhas do poder da sabedoria divina na criação do mundo e do homem. Na criação do mundo. Então veja bem, tudo foi criado por meio de Jesus e para Jesus. E por meio de Jesus, nós somos herdeiros de tudo aquilo que Deus criou, né? A sabedoria, aqui vem dizendo esse parágrafo, que criou tudo, né? Criou a luz, criou o céu, criou a terra, né? Tudo que existe de visível e de invisível, tudo isso foi criado por amor a cada um de nós, né? E vai revelar aqui no texto que tudo foi colocado, equilibrado, pensando em cada um de nós, né? Então veja que nós mesmos fomos criados à imagem e semelhança de Deus, do quanto Ele nos ama e quanto Ele nos ama, né? Depois de ter criado todas as coisas visíveis e invisíveis de forma perfeita, Ele cria a cada um de nós por amor para que nós possamos dominar tudo aquilo que Ele criou. Então veja, você pode se sentir amado porque todas as coisas foram feitas para você, pensando em você. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você é um ser que pode ser considerado amado por Deus. Então, veja, nesse número 33 aqui. O inefável jogo da sabedoria divina pode constatar-se efetivamente na diversidade das criaturas do universo por ele criadas. Então veja, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não existe ninguém nesse mundo igual a você. Percebe o amor de Deus? Você tem um olho diferente de todos. Você tem a sua digital. Não existe digital no mundo igual à sua. Não existe pessoa igual. Não existe temperamento. Tudo isso é sinal visível do amor que Ele tem por cada um de nós. E aqui, ó, nesse trecho diz aqui, ó, quem for sábio compreenda estas coisas. Que coisas? As coisas que Deus fez para derramar o seu amor na nossa vida. Perceba, chuva, terra, céu, água, ar, natureza, diversidade de dons, de pessoas, temperamentos. Tudo isso é a manifestação do amor de Deus de forma que Ele nos ama de forma privilegiada. Nós somos pessoas muito amadas por Deus. Quem contemplou todo esse amor? Fala aqui no 34. Ó. A sabedoria revelou estes mistérios aos santos. Né? Então, quando a gente lê a vida dos santos, nós vemos muito isso. Né? Os santos, eles se utilizam muito da contemplação das coisas de Deus pela natureza, por exemplo. Né? Então, veja, os santos eles tiveram acesso a essa graça, né? Que nós somos convidados também a entrar, né? A contemplar Deus também na natureza, em tudo, em todas as coisas, em tudo, né? É derramado o amor de Deus em nós.
Amém? Então, o amor de Deus também é derramado, a sabedoria, né, é derramado na criação do homem, né? Então, acho que no número 35 a gente pode ler aqui um pouquinho, ó. Se o poder e a doçura da sabedoria eterna brilharam tanto na criação da ordem e na beleza do universo, brilham, porém, com mais intensidade ainda na criação do homem, já que é esta a sua maravilhosa obra-prima. Então, aquilo que nós meditamos até aqui, né? Nós vimos que o amor de Deus ele foi derramado tanto para nós, né? Ele foi derramado na natureza, nós contemplamos a Deus na natureza, mas ele foi muito mais ainda ao criar a cada um de nós. Ele foi derramado em nossos corações. Vamos agora nessa parte aqui, nessa partezinha aqui do final, número 38, que eu achei interessante, ó. Tudo no homem era luminoso, sem trevas, formoso, sem fealdade, puro, sem mancha alguma, harmonioso, sem desordem, sem defeito e sem imperfeição. O seu espírito era dotado da luz da sabedoria, para reconhecer perfeitamente o seu Criador e as criaturas. Trazia na sua alma a graça de Deus, tornando-o inocente e aprazível aos olhos do Altíssimo. Então, o homem, amados irmãos, ele vivia lado a lado com Deus, andava com Deus no paraíso. Só que, infelizmente, o que aconteceu para nos atrapalhar no processo? O pecado. Então, o pecado, amados irmãos, é o que nos separa, infelizmente, da nossa sensibilidade, de que a gente possa conhecer mais perfeitamente o próprio Cristo. Por isso que nós temos que lutar contra esse pecado, para que nós possamos ser pessoas que têm intimidade com Jesus, possa conhecê-lo de forma profunda, né? Que a gente possa recuperar aquilo que é de natureza nossa, que é a natureza da divindade, de sermos pessoas íntimas de Deus. E nós só iremos ser pessoas íntimas de Deus se nós lutarmos exatamente contra o pecado para fazer a sua vontade. Não é isso? Então vamos aqui ler a leitura do dia, né? Que está em Efésios, capítulo 3, do 14 até o versículo 19. O título, a oração de Paulo. A oração de Paulo. Vamos ler aqui, né? Por essa razão eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família no céu e na terra, para pedir-lhe que ele conceda, segundo a riqueza da sua glória, que vós sejais fortalecidos em poder pelo seu Espírito no homem interior, que Cristo habite pela fé em vossos corações e que sejais arraigados e fundados no amor. Assim tereis condições para compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo conhecimento, para que sejais plenificados com toda a plenitude de Deus. Aquele cujo poder, agindo em nós, é capaz de fazer muito além, infinitamente além de tudo o que nós podemos pedir ou conceber. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações dos séculos. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, vejam que alegria é saber que é a vontade de Deus, que nós conhecemos, né? Que nós conhecemos a profundidade, o comprimento, a altura, a largura do amor de Deus, né? Isso é vontade de Deus, amados irmãos. Pois aquilo que nós meditamos aqui no início do texto, nós não podemos amar aquilo que nós não conhecemos. Por isso que é importante nós conhecermos a Jesus Cristo de forma profunda. Amém? Este foi o 27º dia do nosso estudo, né, da nossa preparação. Foi bem curtinho, certo? Amanhã estaremos de volta no 28º. Vamos perseverar, vamos ser perseverantes, né? Vamos fazer da melhor forma possível esses exercícios, que nós possamos nos consagrar totalmente a Jesus por meio da Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Até amanhã, se Deus quiser, graça e paz.